é importante ressaltar que as coisas boas e as coisas ruins são impressas nessa cultura, né? Eu tava, esse final de semana agora, fui na casa dos parentes da minha esposa, e eles são fundadores de uma grande denominação, né? E aí eu tava conversando lá com uma prima dela e tal, que é líder de jovens também, e essa denominação, internamente, eles têm uma cultura de competitividade muito grande, assim, de líderes competirem com os outros. Aí ele tava contando um caso de briga por conta de que uma discípula de outra líder, sentou do lado dessa prima da minha esposa. E aí essa líder ficou com ciúme, foi brigar com ela, assim. Aí a gente jantando, né? E aí eu conversando, falei assim, poxa, mas tem que entender que a gente não pode deixar essas coisas passarem pra baixo. Aí a tia da minha esposa falou assim, cara, mas você tem que entender que isso faz parte da nossa cultura. Com essas palavras. Que doideira, né, cara? Com essas palavras mesmo, assim. Isso faz parte da nossa essência. Nós somos competitivos, assim. Então... É estranho, né, cara? Porque você tá falando, Daniel, e eu fico pensando, a gente começou o podcast falando sobre unidade. E a gente tá falando de unidade das igrejas, né? Mas, cara, quando a gente fala de unidade, a gente fala da unidade da igreja. Então a tua própria igreja local, ela tem que caminhar em unidade. Sim. Eu tava falando com o Danilo aqui antes do podcast, que o Danilo pregou na semana de avivamento, né? E ele pregou na quarta-feira e ele usou uns textos lá que eu uso nas minhas mensagens quando eu falo de unidade. O garoto é bom, o garoto sabe de unidade, então ele usou os textos que são chaves, né? Usei o texto do chefe, tá ligado, né? Aprender a deixar a porta aberta, né? Não, varão, entendeu? E eu repeti, na quinta-feira eu preguei em Volta Redonda. Copiou a mensagem toda, entendi. Copiei quase tudo, né? Mas a gente tava conversando aqui, porque eu falei pra ele que eu dei uma dicasinha pra ele complementar a mensagem moral dele, de quem que é não mais tava velho, completa, né? Mas eu falei pra ele que a gente usa um texto, eu uso um texto que tá lá em Mateus 18, que eu te falei de Mateus 16 e Mateus 18, sim, né? São dois textos que Jesus vai estar falando sobre a unidade da igreja ali, a chave da unidade da igreja. E em Mateus 18, Jesus ele está falando exatamente sobre como que os irmãos se relacionam dentro da igreja. Então Jesus está falando assim, ó, se alguém pecou contra você, você vai lá e conversa com ele. Se ele não deu ouvido, você vai lá e leva mais alguém. Se não deu ouvido, você leva na congregação. Então, cara, Jesus está falando o seguinte, cara, você tem que resolver os problemas. Se essa pessoa ela não aceitou, é porque ela não faz parte do corpo, velho. Se ela não recebeu tudo isso, então, desconsidera ela, porque ela não faz parte do corpo. Então Jesus está falando o seguinte, é importante a igreja andar em unidade, porque logo depois disso, Jesus ele conta essa história e ele fala o seguinte, olha, a chave do reino dos céus está sobre a mão da igreja, está no poder da igreja, a autoridade está sobre a igreja. E aí Jesus ele fala, então se dois estiverem reunidos em meu nome, o que vocês pedirem, o Pai vai conceder. Olha aí. Então, se a igreja tiver em unidade, porque a gente vê lá em Babel o poder da unidade, só por serem um só e falarem uma só língua, lá em Gênesis 11 vai dizer, porque eles eram um só, falavam uma só língua, o que eles tentassem fazer, eles iam conseguir. E Deus veio e trouxe separação das línguas. Em Mateus, Jesus está falando só, se tiverem dois reunidos em meu nome, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem será desligado. Ele fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, se onde estão dois ou três reunidos, ali eu estou, velho. O que a gente pedir pro Senhor, Deus vai fazer. Sim. Então, quando a gente vê isso, cara, fica até difícil de entender como que uma igreja subsiste até hoje. Sim. Porque a palavra de Deus vai falar que uma casa dividida, ela não subsiste, né? Cara, então, e no final é tudo uma igreja só, né? É tudo uma igreja só. Então, a tua igreja local, ela tem que caminhar em unidade, cara. Sim. A gente tem que pregar isso na nossa igreja. A gente tem que pregar isso na juventude. A gente tem que pregar isso para os adolescentes. A gente vê a questão do bullying, né? Que isso é coisa nova, né, meu irmão? Na minha época... Era brincadeira saudável, né? Era brincadeira saudável, sadia. Forjava homens. Mas você vê, resolve, cara. Resolve. Você resolvia as coisas. Hoje em dia, para resolver, cara... cuidado com isso, cuidado com aquilo, toda uma ginástica para resolver. As pessoas preferem andar em trevas
do que resolver. Do que resolver as coisas, cara. Do Isso que é muito resolver, triste. cara. Isso é triste. E isso daí traz divisão para a igreja. Isso daí traz... a igreja acaba perdendo espaço. Porque a gente começa... Quando a gente fala... Desculpa até voltar a esse assunto de unidade, Jeff. Ah, fica à vontade. Quando a gente fala de unidade da igreja, cara, você tá falando o seguinte, cara. Do domínio da igreja sobre a tua cidade, velho. Isso é Sobre importante. aonde você tá. Repete isso aí, porque eu sei que tem que ter um corte disso aí, mano. De verdade. Então, a unidade da igreja quer dizer que a igreja tem o domínio onde ela tá, na localidade onde ela tá. Porque Paulo vai falar, nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Mas contra principados, potestades. Então, quando Jesus ele fala para a igreja só, a chave do reino dos céus está sobre a autoridade da igreja, meu irmão, há um poder na igreja no lugar onde ela está. E foi assim, inclusive, que a gente começou o movimento de unidade, os pastores começaram. Por isso que a gente faz um profético apostólico. Por isso que quando a gente fazia esses congressos, o governador do estado foi lá e entregou a chave da cidade para a igreja, num desses congressos, velho. Então isso tem um peso no reino espiritual muito forte, cara. Muito forte. A autoridade é recuperar a autoridade como igreja, porque Jesus veio para trazer e restaurar a autoridade da igreja. E o Espírito Santo está aí para confirmar tudo isso, para consolidar tudo isso. Entende? Então a igreja ela tem que tomar posse. Então o problema está aí. A autoridade foi dada, mas a igreja muitas vezes não toma posse. Sim. Entende? A autoridade já foi dada. É a mesma coisa que eu te falo assim, Jeff, esse carro aqui é teu agora. Ó, a chave tá aqui, Jeff. O carro é teu. Pega. Aqui, ó, a chave tá aqui, o carro é teu. Eu já te dei. Só que o Jeff não pega a chave, não dirige o carro, mas eu já dei pra ele. A chave tá aqui. Sim. Mas ele não usa. Entende? Então a igreja tem autoridade, mas não usa. E por que não usa? Ah, porque não sabe dirigir. Ah, porque não tem dinheiro para botar combustível. Ah, porque não tem dinheiro para pagar. Então a igreja está dividida em várias coisas e por isso ela não consegue usar a chave que já foi dada, véio. Sim. Entende? Então a gente precisa da restauração de muita coisa. É por isso que quando a gente fala da restauração da sociedade, a igreja é uma área da sociedade que precisa ser restaurada e é por isso que a gente clama por avivamento. É por isso que a gente pede ao Senhor, Senhor vem e aviva, Senhor vem e reaviva, Senhor vem e faz de novo, Senhor vem e derrama de novo. Por quê? Porque a gente precisa de restauração para que a gente possa usar da chave da autoridade que foi dada na mão da igreja. Sim. Cara, aprendi uma coisa contigo aqui, mano. Mais uma, né? Não. Que a mão... Outra coisa. Que a mão que pega o que Deus já liberou na terra é a mão da unidade. É a mão da unidade. Uau. E a gente tem que estar preparado para estar. Tem que estar pronto. Tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar. Acho que sabe qual é a maior mentira que o diabo colocou no meio das igrejas nessa questão? É de que eu vou caminhar com o outro, ele vai se achar melhor do que eu e ele vai querer pegar os membros da minha igreja para aumentar. E isso é fortalecido de tal forma que o cara ele cria e reforça um muro. Quando, na verdade, isso é a primeira mentira que o diabo lança na mente de um pastor e que impede o crescimento da própria igreja dele. Porque se ele não andar em unidade, ele não consegue também acessar as áreas daí. E a gente tem visto o que, Jeff, né, nesse nosso movimento de unidade? Top. Que as igrejas que caminham em unidade, elas crescem. E a gente tem visto o quê? Que esse medo, que eu creio que é geracional, tá? Essa geração que caminha em unidade hoje já não pensa mais nisso. Mas esse medo que eu tinha do Daniel ir lá largar a igreja dele e ir para minha igreja, ir lá congregar lá, a gente já perdeu esse medo. Porque quando o Daniel chega na minha igreja, ele fala assim, eu era lá da igreja tal, o meu pastor fazia isso, fazia aquilo. Eu falo, não, peraí, cara, eu conheço o teu pastor. Hoje em dia acontece isso, entendeu? O cara vem de outra igreja e fala assim, não, pô, eu era lá daquela igreja tal e sai de lá, porque, não sei, tô querendo outras coisas. Eu falo, pô, mas o teu pastor era meu amigo. Sim. Eu ligo pro cara e falo assim, depois eu até ligo pro cara e falo assim, cara, tem fulano de tal, tá vindo aqui. E o cara pode falar, pô, o cara é benção, cara, se ele quiser ficar aí, aproveita, porque o cara é benção. Ou então o cara pode falar assim, olha, o cara é bom e tal, mas o cara tá passando por dificuldade, tem dificuldade nisso tudo. Então hoje o movimento de unidade, ele é muito mais agregador
Sim. do que ele causa aquele problema de que a fulano deixou uma igreja pra ir pro fulano de tal. O cara veio aqui e roubou meus jovens. É. Não, cara. A gente entende que a ovelha é do Senhor, não é minha. Sim, e cara, você vê, assim, receber pessoas sem esse devido esclarecimento é um problema para a igreja violento. Porque, cara, a gente sabe que se a pessoa sai com um problema mal resolvido de outro lugar, ela vai dar problema nesse lugar que ela tá chegando fatalmente, Com mais certeza. cedo ou mais tarde. Eu tô abrindo a igreja lá, né? No Recreio. Tem 4 meses de igreja. A última coisa que eu quero é ovelha de outra igreja, meu irmão. Você tá Sim. doido? Eu falo lá, falei, gente, a gente tem que povoar isso aqui com um novo convertido, cara. Eu não quero ovelha de outra igreja, não. Você tá. Nego trazer problema dos outros pra mim, não, quero não, cara. Deixa gerar problema novo aqui. Porque a melhor coisa que tem é a ovelha nova. O cara novo convertido, cara, que vem com paixão, com vontade de Sim, servir. Pô, a melhor coisa que tem, cara. Cara, aqui meu pai tá recebendo. Desculpa só te cortar. Não, Meu vai. pai só tá recebendo pessoas, assim, gente de outras igrejas agora com carta. O pessoal tem que dar a carta, tem que. Porque, velho, acaba que o pessoal sempre sai. Não, lá o pastor era assim assado. Quando vai ver, o cara tinha sempre razão. Tá ligado? Dos problemas. Não, o pastor não arrumou um problema comigo e tal. O cara tava certo, sabe? Porque não adianta, se você sai mal resolvido de algum lugar, sem fechar, em trevas, isso vai repetir, cara. O problema continua. Sim. Tem... Não, Jeff, você fala. Ó, convidado. Você é o nosso convidado, pode falar. É porque assim, a gente tem que entender duas realidades da pesca, né? Tem peixe de água salgada e tem peixe de água doce. Peixe de água salgada é aquele peixe que normalmente a gente come, né? Mas o peixe de água doce, a gente tem um perigo, que existe um peixe chamado piranha. Então nem todo peixe que a gente pesca é um peixe que vem para alimentar, ele às vezes vem para morder. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado que esses peixes, mano, a gente tem que filtrar muito bem pra gente não ser mordido, porque a gente não deveria ser mordido. Então pegou esse filho aí, né? Mas é verdade, rapaz. Tem crente piranha? Eu ia falar isso agora. Tem que tomar cuidado com os crentes piranha, mano. Eles mordem. Eu tô aqui comendo a beirada pra falar isso. Pô, e pior é que o podcast é ao vivo, Jeff. Não dá nem pra cortar. Quando ele meteu o piranha. Mas, ó, a maldade está na mente de quem... É, né? É verdade. É verdade. Eu sei que pode até ser um corte engraçado, pode até um negócio que viraliza ao contrário. Mas tem muita gente se iludindo com peixe que morde do que com peixe que é pra alimentar. Sim. Achando que tá A pescando gente brinca, peixe é engraçado mesmo. Eu falei intencional isso aqui, é sério. Porque muitas vezes a gente quer o que dá volume. Já reparou que esse peixe que morde, não sei se pode falar isso por causa do YouTube? Pode falar, Pode. cara. Fala o que Já você reparou quiser. que peixe, ele anda em conjunto? Como é que é, meu Deus? Coletivo de peixe? Cardume. Cardume, então. Eu ia falar alcateia. Manada. Cada espécie de peixe, ele Ainda bem anda que os universitários junto. Então, se você aceitar alguém, não que a igreja vai excluir, mas se você não filtrar muito bem e tratar muito bem essa questão, um peixe de um tipo vai trazer outro peixe de outro tipo. E quando você for ver, você está contaminando muita coisa dentro do organismo. Cara, exatamente, assim, às vezes pode vir uma galera com um problema de um determinado lugar. Já aconteceu aqui, né? Chegar um grupo de uma determinada igreja. E aí, cara, todos eles darem os mesmos problemas, aí saírem também. Isso é punk, né, cara? É o cara que vem sem ser tratado, né, velho? O cara que vem... Meu pai Doente. fala uma coisa assim que é muito séria, mas espíritos iguais tendem a se atrair, né? Tu vê um cara que tem um problema X com um espírito X, mano, tu vai ver que esse cara vai andar com gente igual a ele. Joab vai trazer Joab, amigo. Que isso? É, cara. Que isso, mano? Sério. Dá lugar aí, dá lugar na revelação aí. Mano, O pastor cadê chegou a para de Bíblia falar pra eu desse. saber? Pastor, essa noite feliz, nesse santo. Vai, mas desenrola. Não, então, se você parar para analisar, a linguagem ela conecta. A linguagem do rebelde conecta com o rebelde. Verdade. Então, as pessoas falam muito de lealdade, mas a lealdade ela só é consolidada pela fidelidade.
Porque a fidelidade, ela te dá a base de fazer por amor e por honra. A lealdade, ela é como foi com o Joabe lá. Ele faz porque é obrigação dele, porque ele tem um título de honra no meio do reinado de Davi. Ele tem uma mesa ali. Então, a fidelidade vai fazer você amar quem lidera e o propósito que ele carrega. Sim. A fidelidade. E aí você vai ser um bom líder ou uma ovelha leal. Agora, se você olha, né, o status, você pode ser até leal, mas você nunca vai ser fiel. Então a fidelidade sustenta a lealdade. Esse assunto é... Aprendi com o Alexandre Pilar, só deixar claro aqui, né? Aprendi com o meu pastor Ivelto também, senão ele vai puxar minha orelha. Mas aprendi com o pastor Alexandre Pilar também. Mas esse assunto é sério, né, cara? Tem outro cara que também tu aprendeu, né? Para com isso, gente. Vamos continuar o podcast aí. Mas esse assunto ele é sério porque às vezes cuidar e corrigir dá trabalho, né, cara? Sim. E tratar. As pessoas levam tempo, levam do teu tempo, né? Da tua disposição, disponibilidade. Então, abrir mão de estar com família, abrir mão do seu lazer, abrir mão de ter o tempo, talvez, para outra coisa, para estar cuidando de pessoas que às vezes não queriam ser cuidadas. Sim. E às vezes vão ser cuidadas, vão ser tratadas e depois vão embora. Vão passar, não vão ficar, né? Então é sério, né, cara, isso. É bem sério e puxa do líder, né, cara? A gente tem que entender isso, né? Que às vezes vão ter pessoas que você vai cuidar, vai trabalhar e ela não vai ficar, cara. Mas você vai ser bênção de Deus para a vida dela, para trabalhar e cuidar e tratar a ferida na vida dela, né? Pode falar, desculpa. Não, tranquilo. Eu só ia comentar que eu tive com meu pai em Taubaté há uns anos atrás, numa reunião de apóstolos e profetas, no Ministério Sonho de Deus. E eu não sei se você conhece o apóstolo Gustavo Lara. Sabe quem é Gustavo Lara? Sei. A gente esteve numa reunião com ele e ele falava que, eu não vou precisar exatamente a década, mas existia um tempo antes da Venezuela se tornar um país que perseguia cristãos, que persegue cristãos até hoje. Eles passaram por um tempo onde a igreja foi muito próspera. Eles falam de um tempo de avivamento, um tempo de crescimento das igrejas. Só que ele fala também que logo após esse tempo, aconteceu duas coisas na Venezuela. Haviam igrejas muito grandes que brigavam muito. Brigavam muito por espaço, por membresia, E aconteceu outra coisa. Essas igrejas não mostravam nenhum resultado social interessante. E aí, começa os anos 2000, começa tudo aquilo que começa dentro da Venezuela. Por que eu tô falando sobre isso? A gente tava falando sobre a autoridade da igreja. E ele fala uma parada muito preciosa que, às vezes, a chave do carro, igual você tava usando, tá na mão de criança, né? Uau, e a criança vai bater o carro, mano. A criança vai bater o carro. Porque, às vezes, a criança vai se preocupar com ela, vai se preocupar com a necessidade dela, vai se preocupar com o que ela tem, não com um propósito e não com a chave. E por que a chave foi deliberada na mão dela? Porque a chave, ela existe para que o plano do rei Cristo aconteça na sociedade. O Brasil precisa ser mudado. O Rio de Janeiro, cara, a nossa realidade do Rio de Janeiro é péssima e precisa ser alterada. Só que existe uma disponibilidade de pessoas maduras para isso acontecer, tá ligado? E é o que eu costumo falar isso nas nossas reuniões. Eu tenho falado muito sobre isso. Os nossos ajuntamentos, a unidade da igreja, quando a gente se ajunta, não pode ser simplesmente um ajuntamento. Sim. A gente vai lá, tem um culto bom, tem uma administração boa e depois vai embora e isso não gerou nada, não resultou em nada. Não, cara. Os nossos ajuntamentos, eles têm que gerar algo que vai impactar a sociedade. Então ela tem que gerar salvação de vida. O que vai impactar a sociedade? Pessoas salvas, santas, nos lugares certos que atingem a sociedade. Então a gente tem que ter salvação no avivamento. Entendeu? Não é simplesmente a igreja tá ali cheia do Espírito Santo, pulando, gritando, falando em línguas ali, num culto bênção. A gente já vê isso acontecendo há muitos anos. Né? A gente já vi gente imitando leão, já vi nego voando igual
Eu ia falar pomba, mas igual águia. Igual a águia. Então, leão não. Pomba é São do outro leão. lugar, É, a mano. unção do leão. Você do vê leão. tudo isso, cara. Eu acho que tudo isso daí é até pode ser coisa do Espírito Santo. Claro que eu não tô julgando isso. Mas o que Jeff eu quero voava dizer... igual a águia, mano. Eu? Não, ele andava igual o bezerro, que ele falou. Hoje vocês estão pegando muito no meu pé. Ô, pastor, pega leve hoje aí, pastor. Está ao vivo aqui, o Brasil tá vendo esse podcast. Mas o que eu quero dizer é que tem que gerar é salvação, cara. Porque o perdido tem que encontrar Cristo. O perdido tem que ter a vida transformada. Sim. Aí a gente vai ver o cara que é secretário da cultura, o cara que é ministro da educação, secretário da educação, o cara que era de outra religião, que servia a outro Deus, se convertendo. E aí aquilo que o diabo constrói intencionalmente para transformar e para impactar uma geração, isso muda de rumo. Por Sim. causa do avivamento, por causa da unidade da igreja, por causa Sim. do poder de Deus transformando vidas, entendeu? É muito pequeno resumir o avivamento só num derramar de unção de línguas, De línguas, num derramar de poder, de cura, essas coisas são incríveis. Mas você resumir o avivamento a isso é Pô. muito pequeno. A gente ora pela transformação do Rio de Janeiro, E cara. eu acho que ainda mais uma pessoa que está na liderança, é líder, está trabalhando na igreja, ela precisa se conectar com outras pessoas. Claro. Isso vai enriquecer demais a vida dela. É, assim, você não tem noção, por exemplo, em 2019, cara, eu tive lá na sua igreja, foi uma benção, foi um período de salvação para mim. Tu não sabe, eu trabalhei na Atitude. Eu sei, O claro. Santiago arrumou um trampo para mim, foi uma época. E, cara, aquilo ali, através daquele trabalho, eu conheci minha esposa. Aí, Então, assim, tem que dar crédito. tem que dar crédito. Valeu, Thiago. Casamento Unidade Rio. Casamento na Olha unidade. como é que a unidade gera fruto, tá vendo? A gente tem que anotar Não, esses e assim, testemunhos, cara, Isso foi profundo, hein? Essa daí foi É, uma- pô, meu irmão. Então você Cara, pode mas chegar. Rapidinho, você tem que fazer um corte falando assim, unidade, muito obrigado. Porque eu casei por causa da unidade Rio. Unidade Rio. Dá essa moral, isso, vai. Muito obrigado. A minha costela Foi contrário. foi encontrada graças a vocês. Adiel, Ei. Thiago, Felipe, todos vocês, muito obrigado porque vocês me tiraram de um O deserto. encalhamento. Né? Mas sério mesmo, cara, assim, enriquece muito você ter conexões. Cara, é muito difícil hoje você ter conexões saudáveis e pessoas que vão. Ninguém favorece mais as pessoas gratuitamente, né? E você ter ambientes assim como uma mesa para você sentar é muito raro, cara. Você precisa ter ambientes assim, né? Acho que um líder que não se conecta a um movimento de unidade é um líder que está perdendo força, um líder que está perdendo tempo e relevância no trabalho dele. O Danilo falou na quarta-feira um negócio muito interessante, cara, né? Foi você que falou, não foi da conexão e da aliança. Foi. Que a conexão você pode até quebrar, mas as alianças não se Uau, quebram, né? Que isso, hein? Repete Isso isso daí de novo foi aí, forte. cara. Ele que falou. Repete, pregando isso. repete você falando aí. Tem que ter um frase aí. corte disso, cara. É, ele falou, foi forte, cara. Eu falei da diferença de ter conexões, de você ter networking e de alianças. O reino de Deus nunca se moveu por networking ou por conexão, mas Deus quis ter uma aliança, né? E a aliança simboliza algo eterno, networking simboliza algo interesseiro, né? Cara, isso é muito forte, porque a gente sempre fala de conexões celestiais, beleza, mas isso tem que gerar alianças que unem a igreja, né? Que vão se perpetuar, não vão acabar, Sim. não se rompem, né? Então, e Deus, ele nunca quebrou a aliança dele com... Sim. Ele nunca quebrou uma aliança. Quem acaba quebrando a aliança somos nós, né? Sim. Mas Deus, ele nunca quebrou a aliança. Não quebra, não substitui, né? Ele mantém. Ele mantém.